Boa noite, a paz de Cristo, queridos irmãos do canal Na Estrada com Cristo. Vosso irmão Cícero, quero compartilhar uma palavra de Deus para vocês. Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 7. Lucas 22, 7. Tema da mensagem de hoje: onde devo me alimentar da palavra de Deus? Aonde devo me alimentar da palavra de Deus? Lucas 22, 7. Chegou, porém, o dia dos ázimos, em que importava sacrificar a Páscoa. Chegou o dia da festa de Páscoa. E mandou a Pedro e a João, dizendo: Ide, preparai a Páscoa para que comamos. Jesus disse para Pedro e João: Vá lá preparar a Páscoa para que nós possamos nos alimentar. Estava chegando perto da morte de Jesus. Aí ele disse: antes de morrer, vá preparar a Páscoa para nós se alimentar. Vá preparar um lugar para a gente poder se alimentar. Tema da mensagem de hoje: onde devo me alimentar com a palavra de Deus? Onde devo congregar? Aonde é que eu devo ir ouvir a palavra, que é pão, que é alimento? Que a palavra de Deus é pão, é alimento, é o pão que desceu do céu. Aonde devo congregar? Jesus disse: vá lá e prepare. Aí olha o que o versículo 9 diz: e eles lhe perguntaram: onde queres que a preparemos? Você nota, irmãos, que os apóstolos Pedro e João disseram: aonde o Senhor quer que preparemos? Onde o Senhor quer que preparemos? A Páscoa, e você vai perceber que também teve a ceia. A Páscoa, que é representando o judaísmo, e a ceia, representando a fé, os discípulos de Jesus. Ele disse: aonde nós devemos preparar a Páscoa? E depois a ceia, né? Sabe o que falta hoje em dia? As pessoas não perguntam para Jesus aonde elas devem congregar, aonde elas devem ir se alimentar da palavra de Deus. As pessoas não perguntam. Mas Cícero, como é que eu pergunto? É orando, dizendo: Senhor, manda o anjo dizer aonde eu devo congregar? Não, você deve perguntar para Jesus lendo a palavra. Leia o Evangelho de Jesus, Marcos, Mateus, Lucas, João, e veja, irmãos, se o que Jesus ensinou se parece com o que esses caras fazem hoje em dia. Essas igrejas que todo mês você tem que levar o dízimo para encher a poupança e a conta bancária dos líderes da igreja. Principalmente essas denominações que têm uma sede. As pequenininhas, irmãos, só trabalham para as grandes. Eu sei disso, irmãos, porque eu já fui presbítero, cheguei a ser bispo de uma grande comunidade cristã. Presbítero, ancião, bispo significa a mesma coisa no original. Então, eu sou um pesquisador há mais de 20 anos, irmãos. Essas grandes denominações que têm uma sede, todo aquele dinheirinho, dízimo que todos os irmãos pobres levam, vai tudo para a sede, irmãos. É tudo para os filhos dos pastorzão fazer faculdades, cara, comprar casas, mansão, carros blindados, pagar segurança. Não tem nada a ver com o Evangelho de Jesus. Pedro e João disse: Senhor, aonde é que o Senhor quer que a gente preparemos? Deus prepara lugar para a gente congregar, mas você tem que perguntar: onde é, Senhor, que o Senhor quer? O cara vai numa Universal da Vida, numa Mundial da Vida, numa Internacional, numa Malafaia, na maioria das Assembleias de Deus, que durante um tempo era até uma comunidade decente, mas hoje virou tudo comércio também, até as tradicionais, infelizmente. Tudo tem sede, tudo tem um homem por trás, elas tudo têm seus papas. Onde é que devemos congregar? Aí você fala: irmão Cícero, e você? Você passou a congregar onde? Faz mais de 15 anos, irmãos, que eu frequento comunidades alternativas, comunidades que pregam o que Jesus ensinou, sem sede.
Por exemplo, eu congrego com os irmãos que se congregam em nome do Senhor Jesus. É só você pesquisar na internet Mário Persona, o servo de Deus. Eu congrego com os irmãos do Caminho da Graça, do irmão Caio Fábio. E tem uma meia dúzia ainda de comunidades decentes que pregam a verdade. Mas essas denominações que têm nome, denominações nome na frente, você fala assim, se esse salão que você está tem um nome, aqui é o local de reunião dos discípulos de Cristo. Congregamos ao nome do Senhor Jesus. Essa igreja que eu pastoreio, essa comunidade, ela não foi fundada por mim, ela existe desde a época de Jesus, é aquela igreja dos apóstolos, de Atos dos Apóstolos capítulo 2, que dividia tudo com os irmãos. Ninguém dizia que era seu, mas partia o pão com alegria e sigileza de coração. Eu não fundei a igreja, eu sigo aquele padrão, tanto que aqui não tem uma placa escrita Assembleia Batista Universal na frente. Aqui é um local de reunião dos discípulos de Cristo. Então eu congrego com todos os irmãos sinceros que amam o Senhor Jesus, amam a sua palavra. Por isso que Pedro e João disse, aonde é que nós devemos preparar o alimento? Você precisa saber, irmãos, aonde você deve sair da sua casa para ir se alimentar da palavra de Deus. Pergunte para Jesus, leia o Evangelho de Mateus que ele vai dizer para você quem é que está pregando a verdade. Veja o que o irmão Mário Persona prega, veja o que o Caio Fábio prega, veja o que eu prego. Compare na palavra, veja a palavra. Pergunte para Jesus, leia e ele vai te responder na palavra. Talvez já está respondendo agora. Onde queres que preparemos? Você pensa que Jesus quer que você vá em qualquer lugar? Tem gente que diz assim, não, onde fala de Deus está bom. Por exemplo, a Igreja Universal. O Macedo fala em Deus, mas ele não crê em Deus. Você sabia que ele não crê em Deus? Que ele não acredita em Jesus Cristo? Que ele só usa o nome de Jesus para arrecadar dinheiro? Ele não crê em Deus, irmãos. Ele já disse que a graça não vale nada, que o negócio dele é a grana. Ele já disse uma vez que na igreja dele, ou dá ou desce. E você chama isso de igreja? Ah não, aonde fala de Deus está bom, não. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, o que é meu nome? Em nome de Jesus, da verdade do Evangelho, estarei eu no meio deles. Onde tem sinceridade de coração. Não é falar o nome, é falar em nome. Falar o nome é diferente de falar em nome. Se congregar ao nome de Jesus significa você pregar tudo que Jesus ensinou. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome. Se você está em nome de Jesus, você tem que ensinar o que Jesus ensinou. Você é um representante de Jesus. Você é um embaixador de Cristo. Não é falar o nome dele, é falar em nome, falar aquilo que ele fala, falar de acordo com o Evangelho de Jesus. Pergunte para Jesus se o que eu estou pregando é verdade, se o que o Mário Persona prega é verdade, se o que o irmão Caio Fábio prega é verdade. Onde quer, pergunte, leia a palavra, irmãos. Igreja não é aquele negócio que você vai levar 10% do seu salário todo mês que você não sabe nem para onde vai aquele dinheiro. Você sabe para onde vai porque eu estou lhe dizendo. Não é para ajudar. Aí pega umas 10 cestinhas básicas e dá para os pobres e diz que faz um trabalho social. Ah, cara, não pega nem 1% da grana que entra só para enriquecer pastores gananciosos. Todas as igrejas que têm sedes não são honestas, porque ali tem um cara grande por cima, que é o líder geral delas. Pode ter certeza disso. As pequenas trabalham para as grandes. Eu fazia parte de uma denominação que todo mês entrava mais de 20 mil reais. Uma pequena comunidade, hein? E na hora de pagar o aluguel, um aluguel de R$1.000, ainda tinha que pedir oferta a mais. Na hora de pintar a igreja, tinha que pedir mais dinheiro para os irmãos. Eu fui lendo a Bíblia, fui lendo a palavra, até que 20 anos atrás Deus abriu meus olhos. Eu ainda fiquei mais uns 5 anos lá tentando mudar aquilo, mas não deu. Em 2006 eu rompi totalmente com o sistema religioso. Está fazendo 15 anos que eu prego fora do sistema religioso, só congregado ao nome do Senhor Jesus. Versículo 10, Lucas 22, 10. E Jesus disse: eis que quando entrar na cidade, encontrareis um homem levando um cântaro de água, um recipiente de água. Segui até a casa em que ele entrar. Você sabe qual é esse homem?
Jesus disse: quando você chegar na cidade, que ele estava na área rural, você vai encontrar um homem que vai estar levando um cântaro, quer dizer, um balde de água. Esse homem representa o Espírito Santo. A água representa a palavra de Deus. Por isso que Jesus disse para aquela mulher de Samaria em João 4: se você beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. A água representa a palavra de Deus, representa o Espírito Santo. O Espírito da profecia representa, é isso que eu estou lhe dizendo. Nós somos limpos pela palavra, Jesus disse. Jesus disse: Pedro, não precisa lavar você todo, só precisa lavar os pés, porque você já está limpo pela palavra. Então esse homem representa o Espírito Santo e a água representa a palavra de Deus que nos lava, que nos purifica, né? O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado, mas quando a gente vai lendo a palavra de Deus, ela vai nos lavando cada dia mais para a gente se tornar limpo, puro diante do Senhor Jesus. Então, quando entrar na cidade, encontrareis um homem levando um cântaro. Segui ele. Quem é o nosso guia? É Jesus, é o Espírito Santo. Segui ele até a casa em que ele entrar. Jesus está dizendo: siga esse homem, na casa que ele entrar, é ali que vocês vão fazer minha ceia. Não é de qualquer jeito não. Jesus está dizendo: deixa o Espírito Santo guiar vocês. Deixa o Espírito Santo, a verdade do Evangelho, guiar vocês. E como você vai ser guiado pela verdade do Evangelho? Leia Mateus, Marcos, Lucas e João. Pratique o amor de Jesus Cristo. Quando você terminar de ouvir essa palavra, vá ler bastante a palavra e veja se eu estou pregando a verdade. Que nem os crentes de Bereia. Hoje não, o cara escuta o Malafaia gritando, mandando você votar no político A e B, o Valdemiro chorando, fingindo que está chorando, dizendo que não tem dinheiro para pagar o programa e comprando avião, comprando carro blindado, comprando fazenda, rapaz. O que isso tem a ver com Jesus Cristo? Você já perguntou para Jesus se isto é evangelho? Jesus está dizendo: você vai encontrar um homem levando água. Siga ele até a casa em que ele entrar. Versículo 11. E direis ao pai de família da casa: o mestre te diz, onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Note, Jesus não diz entre em qualquer casa. Jesus disse: entre no lugar que um pai de família vai receber vocês, e é lá onde o Espírito Santo vai mostrar para vocês. Irmãos, o Espírito Santo vai guiar vocês na verdade. Mas não fique com raiva da palavra. De repente eu citei o nome de uma denominação aqui, você não gostei, porque é a minha denominação. Vá ver o que eles estão pregando e vá ver o que Jesus ensina. Irmãos, o que Jesus ensina? Não vai ler a lei de Moisés, Abraão, Elias, leia o que Jesus ensina. Jesus disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Jesus é a nossa referência, nosso Salvador, nosso Senhor. Não é Moisés, não é Abraão, não é Macedo, não é Assembleia, não é Batista, não é Presbiteriana. E se um dia você achar eu fora da verdade, me prove pela palavra. Então não fique com raiva da verdade. Não endureça o seu coração. De repente você fez parte de uma denominação dessa e hoje eu estou abrindo seus olhos, que nem um dia eu abri meus olhos. Não endureça o vosso coração. E eu vou congregar onde? Procure 4, 5 irmãos em nome de Jesus e faça da sua casa uma comunidade. Se você tiver a capacidade de pregar o Evangelho, conte com a minha ajuda. Para quem não sabe, eu trabalho com o evangelismo há muitos anos. Não sou de ficar falando, mas me preparei para pregar o evangelho, para pastorear. Igual um médico se prepara para ser um médico, para fazer a cirurgia, eu me preparei para ensinar a verdade do evangelho, porque a alma é muito mais importante do que o corpo. Você daria o seu filho para ser operado pelo enfermeiro, pelo um técnico de enfermagem? Não, você gostaria que um pregador formado na palavra de Jesus, na forma que é Jesus, ensinasse. Não escute qualquer um não. Ali fala de Deus, vamos entrar nessa igrejinha que fica gritando sem parar. Para começar, Jesus disse para fazer tudo com ordem e decência. Lá em Efésios diz que gritaria entristece o Espírito Santo. Paulo disse aos Coríntios: faça tudo com ordem e decência, senão vai chegar alguém e vai pensar que vocês estão doidos. É o que tem acontecido hoje em dia. Segui até a casa e direis ao pai de família:
O mestre diz: onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? As pessoas que seguiam Jesus não eram chamados evangélicos, não eram chamados pentecostais, tradicionais, arminianos, batistas, presbiterianos, assembleianos, a universal. As pessoas que seguiam Jesus eram chamadas discípulos. Discípulo é alguém que está debaixo da disciplina de um mestre. Onde que eu preparo o lugar para comer com os meus discípulos? Não é em qualquer lugar que você deve comer a palavra. Não é em qualquer lugar que você deve se alimentar da palavra. É num lugar que tem verdade do Evangelho. Não é em qualquer lugar. Lucas 22:12. Então ele vos mostrará um grande cenáculo. O que é um cenáculo? Era normalmente uma sala grande, mais ou menos que não uma sala aqui, uma sala maior do que as outras, e ficava normalmente no andar de cima. Ficava um pouco mais elevado, mostrando que os discípulos de Jesus estão num degrau mais elevado do que o sistema maligno desse mundo. Está num degrau mais elevado no sentido de compreensão do Evangelho de Jesus Cristo. Não é em qualquer lugar. Quando você for comer a Páscoa de Jesus, procure saber se aquele lugar está no nível, se ali estão ensinando a verdade do Evangelho. Jesus disse: olha, o pai de família lhe mostrará um cenáculo mobiliado e fazei os preparativos. A igreja de Jesus não se reunia com um monte de gente um atrás do outro, que nem auditório de teatro. Era em volta, as pessoas ficavam em volta e Jesus no meio. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, estarei eu no meio deles. Que nem eu me congrego aqui com os irmãos. Se você quiser me achar no Facebook, pesquise Cícero Torres Rodrigues. Tem 2 Face, tem um que está desativado e tem um que está cheio de pregação do Evangelho. Vai entrar lá que você vai achar. Você vai ver minhas pregações mais completas do que vídeos para o YouTube. Bom, ele vai mostrar um grande cenáculo é uma sala grande. Fazei os preparativos. E indo eles, Lucas 22:13, acharam como lhes havia sido dito e prepararam a Páscoa. Eles foram preparar a Páscoa e fizeram como tinha sido dito. Você precisa fazer como Jesus disse. Não é como Malafaia diz, é como Jesus diz. Malafaia fica defendendo político A, político B, ver qual é o que traz mais benefício para ele, Macedo, esses caras. Não tem nada a ver com o que Jesus disse. Irmão, tudo que eles falam é o oposto do que Jesus disse. Eles fizeram tudo como Jesus disse. Lucas 22:13. E indo eles, acharam como lhes havia sido dito e prepararam a Páscoa. Quem tinha dito? Jesus. Por isso que lá em Mateus 28, Jesus disse: ensine todas as coisas que eu mandei. Lucas 22:14. E chegando a hora, pôs-se à mesa, e com ele os 12 apóstolos. E disse-lhes: desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça. Porque vos digo que não comereis mais até que se cumpra no reino de Deus. Não comereis mais até que se cumpra no reino de Deus. Então, mesmo antes da morte, Jesus diz: eu desejei muito comer convosco esta Páscoa antes que padeça. Rapaz, antes da morte ele estava pensando em ter um momento de se alimentar com os discípulos. Eu desejei muito ter esse momento convosco. Olha, o Senhor Jesus, ele tem muito prazer e ele deseja muito ter estes momentos convosco. Momento que a palavra de Deus é pregada com verdade e que você saia alimentado do verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo, que é o que você acabou de ouvir. Graça e paz vos sejam multiplicadas da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Amém.